Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um momento nessa live, um momento tão proveitoso que quinta-feira, 20 horas, estamos juntos falando um resumão do mercado, em que pé que estamos, onde pode chegar esse mercado, qual as notícias da semana. Mais importante até do que qual a notícia da semana é qual notícia que pode mexer no meu bolso, qual notícia que eu devo estar prestando atenção, qual notícia que pode impactar a formação de preço, tomada de decisão. Então, bem-vindo ao canal. Para quem não tem costume, toda quinta-feira nós estamos aqui 20 horas, horário de São Paulo, ao vivo, respondendo perguntas. O formato normal é que a primeira parte, 20, 30, 40 minutos é expositivo, eu estou falando sobre o mercado, e daí na segunda parte é bem interativo. Então é bastante interativo no sentido que você vai colocando perguntas ao longo da sequência da live, talvez eu falo algo que não faz sentido, ou puxo uma outra dúvida. Aí, tendo dúvida, já pode colocar a pergunta no chat, já pode deixar lá e nós vamos estar respondendo. Hoje, em particular, o assunto foi muito proveitoso quinta-feira passada. Quem acompanhou, ótimo. Quem não acompanhou, pode voltar e assistir. Mas nós fizemos uma dinâmica de pedir interação, porque um dos fatores que pode limitar esse mercado de soja, a ascensão desse mercado de soja, é a disposição dos produtores em vender. Quão dispostos os produtores estão em vender. E essa é uma informação que pontualmente talvez não faz tanta diferença. Ah, fulano vai vender a tal preço, ou ciclano vai vender a tal preço. Mas no volume de pessoas que nós temos assistindo, isso no agregado, isso traz uma informação valiosa de mercado, e esse tipo de informação de sentimento de produtor, comportamento de produtor, é algo valiosíssimo, mas extremamente difícil de mensurar, extremamente difícil de quantificar. Na minha experiência, 20 anos de mercado agrícola, o que eu tenho descoberto é que o que impacta preço é comprador e vendedor. Aí você pode até brincar, mas precisou de 20 anos de mercado para você entender que é comprador e vendedor que faz preço? Por um lado, não. Por um lado, primeira introdução à economia, primeiro ano de formação econômica, eles falam o que faz preço, comprador e vendedor. Por outro lado, são tantas notícias, tanta distração, tanta será que isso importa? Será que aquilo importa? Tantas narrativas que você simplesmente falar, tá, quem está comprando, quem está vendendo, por que eles estão comprando, por que eles estão vendendo. Essa simplicidade na formação de preço é algo que muitas vezes eu vejo artigos, análises, conteúdo e tem 1001 narrativas, mas no fim da história eles não estão falando sobre compradores e vendedores. Então, de uma forma extremamente simplista, o preço vai subir quando o comprador está mais desesperado do que o vendedor. E o preço vai cair quando o vendedor está mais desesperado que o comprador. Aí entra, no meio dessa conversa, entram os famosos especuladores. O que os especuladores fazem? Tecnicamente, eles seguem a tendência e eles exageram as tendências. Mas o que eles tentam fazer, eles tentam adivinhar no mercado futuro. Ei, daqui a um pouquinho de tempo, quem que vai estar mais desesperado? O comprador ou o vendedor? E aí, muitas vezes, eles até antecipam algumas movimentações que é em antecipação ao que eles acreditam que vai acontecer entre o comprador ou o vendedor está mais desesperado. Aí, em antecipação desse, às vezes eles já dão um golpe no mercado, já antecipam e provocam movimentações, talvez até precocemente. Esse exemplo, esse ano, foi um exemplo claro disso, foi um exemplo clássico. O que eu vou falar? Como é que eu vou descrever isso? Nós tínhamos, no período de setembro, outubro, novembro, nós tínhamos um mercado
que estava artificialmente inflado por especuladores, estava com um preço razoavelmente alto, um dos melhores preços do ano. Em Chicago chegou até 14 dólares no fim de novembro. E daí nós tínhamos especuladores com uma posição comprada. Mas nós tínhamos uma porcentagem baixa de vendas por produtores do Brasil. E o mundo sabe, felizmente ou infelizmente, o produtor brasileiro tem um volume pequeno de soja, tem um volume pequeno de armazenagem para soja nesse caso, né? Então, entre a potencial safra do Brasil, a quantidade estática de armazenagem do produtor brasileiro e a porcentagem ou a quantidade de grãos vendidos por produtores brasileiros, faz um cálculo rápido, você fala, tá, se vai produzir 100, tem armazenagem para 20 e vendeu 30, vai ter muito grão para vender na safra. Eu tô inventando números, tá? Tô dando um exemplo, mas esse é o cálculo rápido que muitos especuladores fizeram. Eles falaram, tá, se o Brasil tiver uma safra, mesmo que for uma safra reduzida, menos a quantidade estática que eles têm para segurar essa soja até entre safra, menos que eles já venderam, ainda vai ter muita soja para vender no período da safra. Aí eles começaram a vender especulativamente soja. Primeiro eles só abandonaram a posição comprada deles. Então a primeira queda ali foi eles abandonando a posição comprada deles. Aí teve a virada do calendário, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, chegaram algumas chuvas, eles já tinham se desfeito da posição comprada deles, aí eles arrocharam nas vendas. Venderam venderam. A posição líquida deles foi vendida em janeiro, em fevereiro, aí entrou março e agora o mercado entrou em tendência de alta e agora nós estamos começando a ver eles tomando uma outra postura em relação à posição especulativa deles. Então, quem está mais desesperado para vender no cenário atual? Quem está mais desesperado? O comprador que quer comprar soja ou o vendedor? Quem não acompanhou a live pode assistir o da quinta-feira passada, mas nós fizemos uma dinâmica muito legal e eu queria, como um ponto de partida do vídeo de hoje, eu queria dar continuidade. Essa live de hoje é quase como se fosse a sequência da quinta-feira passada, como se o tempo ficasse curto. Nós vamos começar com o conteúdo que nós encerramos a live da última quinta-feira. Então, quem está entrando agora, esse é o canal em que eu te ensino o momento certo de compra e venda de grãos. Toda quinta-feira nós estamos juntos, ao vivo, 20 horas, horário de São Paulo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, aperta o sino para você ficar por dentro do que está acontecendo no mercado de soja. E se tem um produtor amigo que gostaria de ficar por dentro de saber o momento certo de compra e venda de grãos, compartilha também com ele. E nós vamos dar sequência no conteúdo que começou quinta-feira passada, muitos interagiram e hoje à noite nós vamos dar sequência. Em função disso, nós não vamos estar, o formato de hoje à noite vai ser um pouquinho diferente, nós não vamos estar respondendo perguntas ao vivo, nós vamos começar com o feedback que nós recebemos na quinta-feira passada, nós vamos começar com essa leitura de conteúdo e aí eu vou passar mais um conteúdo e tem notícias no fim que eu vou estar divulgando algumas notícias importantes, então fique ligado, mas queria abrir a interação e eu vou ler aqui alguns comentários de quem estava assistindo ao vivo quinta-feira passada. E por que essa informação é importante? Como eu falei, no coletivo, a parte coletiva, se nós temos uma noção macro do preço em que está a soja e aonde que entra a pressão de venda, digamos que o mercado de soja chegou a 106, chegou a 95, o número varia dependendo de onde você está, aí começou a reagir. Se a gente tem uma noção, mercado a mercado, onde está a pressão de venda, essa escalada de preço da soja vai bater na pressão de venda e nós vamos ter ganhos limitados pela soja. Por quê? Porque em certo patamar de preço,
o vendedor está mais desesperado que o comprador. Quando você tem essa situação, você vai ter pressão de venda, você vai ter um ganho limitado no mercado. Muitos produtores, eu entendo que essa linguagem, o produtor desesperado para vender é uma linguagem que ofende. Até certo ponto deveria ofender, mas não precisa fazer parte, você não precisa ser um desses produtores. Por quê? Porque o mesmo cálculo que os especuladores fazem, eles falam, tá, então qual que é a capacidade estática para armazenar grão? Quanto que você pode vender antecipadamente? Essas duas vendas, talvez elas não vão fechar 100% da tua produção. Mas esse volume entre essas duas vendas é o que eu chamo de volume vira-lata. Você não vendeu antecipadamente, você não tem como segurar, ou logisticamente ou financeiramente, você não tem como segurar esse grão. Então você é pressionado a vender na soja, na safra. Você é pressionado a vender, nesse caso soja, mas daqui a alguns poucos meses vai ser o milho safrinha. Ano passado, um monte de pilha a céu aberto, o produtor torcendo para o preço do milho subir, mas tinha milho para tudo quanto é lado, não vai subir. Então se você é pressionado para vender grãos na safra, esse é o volume que eu chamo de volume vira-lata. Tem que minimizar esse volume. Esse volume que você não tem como ser um vendedor paciente, esse volume te deixa o produtor desesperado para vender. Quando o produtor está desesperado para vender, ele entrega a produção a um preço que deixa o comprador feliz. Isso não é interessante para quem é produtor. Tem que fazer o comprador suar um pouquinho para comprar, né? Mas como é que você faz isso? Não é teimosia, é planejamento. Planejamento. Você tem que planejar o teu caixa, você tem que planejar a tua armazenagem, você tem que ver um risco calculado de qual porcentagem você pode razoavelmente vender antecipadamente. Então você vai fazer um planejamento, o que eu chamo do plano comercial pré-safra. E quem quer saber mais sobre o plano comercial pré-safra, olha, já estou dando o aviso, né? Eu falei que mais para frente teria o aviso. Marque no seu calendário. Vou dar um minutinho aí para você abrir o celular ou pegar um papel, alguma coisa assim. Marque no seu calendário, olha só a data, 14 de abril de 2024, domingo, 14 de abril de 2024, aqui no canal, ao vivo, é um domingo à noite, 20 horas, aqui no canal, ao vivo. Vai ter uma programação especial e eu vou estar trazendo esse conteúdo de como você vai estabelecer o quanto vender de sua produção. É o conteúdo do plano comercial. Eu vou estar trazendo esse material ao vivo. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aperte o sino, coloque no seu calendário. Sou suspeito, mas eu tenho dificuldade de pensar que você vai fazer algo às 20 horas do dia 14 de abril de 2024, que você vai ter alguma programação que vai ter um impacto maior na receita da tua fazenda do que você está ligado neste canal. Compartilhe com teu amigo produtor, tua amiga produtor, quem vive de mercado de soja e de milho. Vamos garantir que o máximo de produtores esteja presentes para participar desse evento que é crucial. Vou te ensinar o jeito errado de comercializar, o jeito certo e ainda como montar o teu plano comercial. Venha participar, fique ligado, se inscreva no canal. E aí, infelizmente, nós temos muitos produtores que não se programaram adequadamente e agora, no período da safra, com um mercado num patamar dentre os preços mais... Fora mês passado, é o pior preço em 3 anos. E será que eu vendo agora? Tá na hora de vender? Essa soja vai cair mais? Então vamos ler os comentários da semana passada e essa foi a dinâmica, a solicitação que eu fiz. Eu falei, escreve o teu local, da onde você é, qual o preço atual da soja e onde você acredita que vai ter pressão de venda. Então essas informações, elas estão desatualizadas em uma semana, foi da quinta-feira passada.
mas vai ser muito interessante. E o que eu quero pedir é que vocês, ao vivo, participando agora na quinta-feira, que vocês reajam a esse mercado. Por exemplo, na minha região já tem gente vendendo soja. Ah, o preço parou de subir e não tem mais venda. O que está acontecendo com quem que está vendendo? Tem pressão de venda na tua região? Qual que é o preço na tua região? Vamos começar a estabelecer nessa ascensão de preços? Vamos ver se juntos, trabalhando juntos, a gente consegue começar a ter uma noção do país aonde que vai entrar a pressão de venda. Olha, muita gente, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, vocês vão ver muitos disso. Queria pedir, se você está assistindo, se você produz no Mato Grosso, no Matopiba, vamos tentar construir, dar uma pincelada de diferentes regiões do país. E eu entendo que também depende se você tem ou não grão disponível agora, entendeu? Dependendo da safra, andamento da safra, tudo bem. Mas se você tem algum indicador, vamos ver o Matopiba, Mato Grosso, o resto do Centro-Oeste, qualquer lugar que você está no Brasil, essa informação vai acrescentar. Então vamos continuar com os comentários, muita gente do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Vamos continuar comentando e também vou pedir, se você está aqui e produz em outra região, Rondônia, Pará, enfim, vão escrevendo aqui para a gente começar a ter uma noção da onde que vai entrar essa pressão de venda nesse mercado de soja. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui na tela do computador e eu vou estar lendo alguns comentários. Lembrando que esses comentários, elas são da quinta-feira passada. Paulo César, norte do Paraná, 117 disponível. Davi, boa noite. Condor, Rio Grande do Sul, noroeste do estado. Hoje, 110, fundo do poço, 106. Se você está assistindo, agora, pode ir comentando a informação que a gente quer chegar, em que ponto que vai ter pressão de venda. Tá subindo? Legal, mas em que ponto que vai começar uma pressão de venda, certo? Porque o mercado em ascensão, ótimo, mas ele vai ser limitado por pressão de venda. Urias, amigo de Querência, crescemos junto na infância aí, Querência, Mato Grosso. Vamos lá, César, Realeza, Paraná, sudeste do Paraná, está a 107,50, preço de venda em 115. Olha, essa informação é interessante, é um dado, um comentário, uma opinião, mas ele está falando, olha, um aumento de R$8, se for de 107,5 para 115, então 7,50, se aumentar 7,50, vai começar a ter pressão de venda. Vou até anotar aqui, 7,50, para a gente começar a fazer nem que seja na ponta do lápis, uma média. 7,50, começa a pressão de venda. São Paulo, interior, hoje está 115, e essa é a Karina, e mais embaixo a Karina falou, precisamos de 122 a 130. 122 a 130 dá o quê? 126 de média. 126 de média, ela colocou que estava em 115, então 11, com R$11 a mais tem pressão de venda. Talvez até menos que isso. Talvez tá na casa aí, né? Se pegar esses... Precisamos de 120 a 130, do 115 até 122 dá 7, não está diferente. Vou até anotar aqui R$7, né, que é do 115 ao 122. Ah, mas queria 130, tá. Mas no desespero, se chegar a 122 vai vender? De 115 para 122? Por isso que eu anotei os R$7. Infelizmente, quando você tem vendedor, entre aspas, desesperado, você limita por baixo. Eu dei o exemplo, quinta-feira passada, é aquele rebanho de gado que o mais fraco começa a ficar para trás e você não quer ser esse vendedor mais desesperado para fazer sua venda. Você não quer estar na parte de trás para ter que fazer venda. Vamos lá no próximo comentário.
Heitor, sul do Paraná, hoje está 107, todo mundo quer 120 a 130 reais. Novamente eu vou pegar o número inferior. Por que eu estou pegando o número inferior? Quer 120 a 130? Se chegar a 120, talvez já entre a pressão de venda. Mas, se está 107, ele quer 120, é 13 de ganho. Então, venda, pressão de venda, e aí eu vou colocar Paraná, e o do meio foi São Paulo. Então aí ele está com 7,5, 7 a 11, né? Vou colocar essa faixa. Outro tá 13 a 18, vou colocar uma faixa também para facilitar. Vamos lá. Coral. Ivatuba, Paraná, noroeste do estado, hoje está a 105. A partir de 110 vão começar vendas. Está chegando o 30 de março, contas chegando. Essa pressão para vender, Falou que com R$5 de ganho já vai ter pressão, também no Paraná. Vamos continuar olhando aqui. Albert, noroeste do Paraná está 105. Goiás, Água Fria, Goiás está 107. Preço para vender 117. Goiás com mais, vamos lá, 107 com mais R$10 entra a pressão de venda. Obviamente o que eu estou falando aqui são opiniões pontuais e são lugares separados. Isso não é uma regra de mercado, não é um dado. O meu mestrado em economia agrícola, o professor de estatística estaria enlouquecendo com essa dinâmica que não tem nada estatístico disso. Será que a amostra está certa? Será que é sentimento de produtor? E na minha experiência, quando você consegue capturar o sentimento e a disposição de produtores, isso é sim uma ferramenta extremamente valiosa. Eu trabalho com produtores dos Estados Unidos, do Brasil, e eu tenho por anos. Então, o que eu tenho descoberto? O agregado dessas informações, o agregado desse comportamento. E olha, a gente fez essa dinâmica, todo mundo digitando ao vivo, tá? Quem está falando vai chegar a 150? Tá, várias pessoas, a gente está entre 5 e talvez 18, mas ali entre 7 e 10 reais de ganho já está trazendo pressão de venda. Estados diferentes, cidades diferentes. Então, assim, um pouco de pé no chão para falar o comportamento do produtor provavelmente vai ser algo desse tipo. Então, se você começou a ter, e eu entendo que eu não estou falando do fundo do poço, tá? O mercado já deu uma reagida, trabalhando aí com uma certa força. Eu ainda tenho um certo otimismo, mas tem que pensar nessa limitação, onde que vai entrar a pressão de venda. Se tem comprador assistindo aqui ao vivo, eu imagino que eles estão pensando, tá, vou fazer um cálculo rápido aqui. Tá, eu acho que eu consigo. Se eu for diligente no telefone e ligar para produtor suficiente, vou achar alguém que com R$5 a mais por saco ele vai me vender. Ah, não estou conseguindo? Com 6, 7, 8, 10. Porque alguém vai falar, estou precisando vender. O segredo da comercialização não é teimosia, mas é você conseguir ser um vendedor paciente. Eu fiz um outro vídeo que talvez você já assistiu, eu falei, a paciência não é esperar para depois, é entender o momento certo. Paciência às vezes envolve você ser proativo. Às vezes a paciência é falar, o momento é agora. Eu vou agir agora, o momento é esse. A paciência é entender o momento certo das coisas. Então vamos lá. Você não quer, via de regra, precisar vender um volume grande na safra. Você está se colocando numa posição de ser um, entre aspas, vendedor desesperado, porque ou você não tem capacidade logística ou financeira para você ser um vendedor paciente. Não é uma situação interessante, certo? Vamos lá. Continuar aqui que tá legal a dinâmica.
Fernando, Paraguai, olha lá. Colocou o preço em dólar, 21,40 dólares por saca. É Amilcar, oeste do Paraná, hoje está 105, venda aproximadamente 120. Então, Paraná está 105, vende 120, 15 reais de alta. Vamos lá. Isair, Paraná, 109, não colocou onde que vai ter pressão de venda. Marcelo, hoje, Minas Gerais, aí, Minas Gerais, hoje 109, venda a 120. Lembrando que a dinâmica não é necessariamente que aquela pessoa comentando vai vender, mas é opinião com base em conversar em vizinho, tal, é uma opinião sobre aquela micro-região deles, aquela cidade, aquela comunidade que eles interagem, que eles conversam, uma conversa na padaria, no supermercado, na concessionária de maquinário, ou na cooperativa, ou na trading, vai encontrando com o produtor e aí, eu dá uns 5 reais a mais eu vendo. Então, vender um pouquinho, 10 reais a mais. É nesse sentido. Então não é uma pesquisa formal, não é algo necessariamente representativo. Mas você começa a ver aqui, ó, Minas Gerais, Prata Minas Gerais, 109, 120 pressão, dá 11 reais de alta, vai entrar a pressão de venda. Então aqui a gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas e tem bem mais, nem sei se a gente vai ler todos, mas 7,50, 7 a 11 reais, 13 a 18, 5 reais de alta, 10 reais de alta, 15 reais de alta, 11 reais de alta. Nessa faixa de recuperação, não me surpreenderia de ter pressão de venda. Então você fala, qual que é o potencial do mercado? Se eu como analista de mercado falar, eu acho que o mercado vai recuperar 7 a 12 reais, por exemplo. Eles vão falar, não, mas ele não entende nada, tem que ver o número da Conab. Tu pode falar o que quiser. Mas a verdade é que nós estamos começando a formar um consentimento, poucos dados, sim. Se você está assistindo, escreve na sua região. Tal preço, eu acredito, tal preço atual, né? Obviamente, isso é da quinta-feira passada, então nós temos mais uma quinta-feira. O preço atual é esse, agora na quinta-feira, agora, né? Hoje, não, estou lendo os comentários da semana passada. O preço atual é esse e eu acredito que vai ter pressão de venda em tal nível. Quem sabe, preço é esse, já está tendo pressão de venda, certo? Então vamos lá, vamos ler mais alguns. Aqui nós temos noroeste do Rio Grande do... pulei um aqui, vamos lá. Milton, Santo Augusto, Rio Grande do Sul, 110 a partir de 120, pressão de venda, então 10 de alta. Outro do Rio Grande do Sul, Miguel, 109, o desejável, então talvez o nível superior é 130, então está 109 para 130 dá 21, né? 21, mas ele também colocou a palavra desejável, que eu acho interessante. Talvez o mercado dá o que você deseja, mas o mercado vai ser balizado pelo vendedor mais desesperado. Não falo isso com gosto, eu falo isso porque é a realidade de um mercado em que você tem muitos vendedores e muitos compradores. Ele é formado pelo vendedor mais disposto, mais desesperado. Talvez tenha uma palavra mais gentil, mas talvez uma palavra mais gentil não é o mais adequado. O segredo da boa comercialização é você não precisar ser esse vendedor. E aí se você fala, tá, mas eu preciso financeiramente, eu preciso fazer barter, aí eu já comprometi meus grãos, eu não posso vender antecipadamente porque eu posso não ter nada. Tudo bem, pé no chão. Talvez você está numa situação em que a boa comercialização ou a comercialização ótima é algo difícil para você fazer hoje. Então você precisa, nesse caso, você precisa traçar um plano dentro de 3 anos, dentro de 5 anos. Eu quero ter liberdade logística e financeira para eu comercializar bem, para eu começar a dominar o mercado. E sempre tem
pequenas decisões que podem melhorar. Talvez você não vai conseguir, em um curto período de tempo, acertar 80% da tua comercialização. Mas quando que você conseguiu acertar 80% da tua lavoura dentro de um ano? Muito raro. Você faz um plano para gerir tua lavoura, é um plano que vai... eu vou fazendo aqui, daqui a 2 ou 3 anos vou estar acertando isso já como eu quero, ou daqui a 5 anos. Então você vai cultivando e o mercado é a mesma forma. Então o segredo é dar o próximo passo. Próximo passo que eu sugiro para você, 14 de abril, domingo, 20 horas, horário de São Paulo, esteja conectado aqui no canal. Eu vou estar te ensinando o que não fazer na comercialização, a forma certa de comercializar e como montar o seu plano comercial. Um plano comercial bem feito teria resolvido o problema de milhares de produtores do Brasil. E, inclusive, nós temos um podcast, pode procurar o podcast que nós vamos falar sobre um plano comercial que deu certo. Um plano comercial que deu certo. Na realidade, tem vários dos podcasts são nesse sentido, então pode assistir. Mas ele conta a história de fez um plano comercial, executou o plano comercial, chegou a safra, tá tranquilo. Por quê? Ele gosta do preço de 105? Não. Mas ele não precisa usar esse preço. Ele pode esperar porque ele se programou para ser paciente na safra. Então ele pode ser paciente na safra, ele se programou para isso. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações, já marque no seu calendário. Se você tem algo que você vai fazer domingo à noite, 14 de abril, que vai fazer uma diferença maior na receita da tua fazenda, do que está ligado aqui nesse canal, aprendendo sobre como montar o seu plano comercial, coloque no comentário, que eu estou curioso. Estou curioso para saber o que você pode fazer com o teu tempo que vai agregar mais valor na sua fazenda naquele domingo à noite do que está participando aqui com a gente. Não espero nenhum comentário nesse sentido, mas vai ser interessante ver. Vamos ver se você consegue, porque eu acredito que não tem. É o melhor uso de tempo para o benefício da tua fazenda. Modéstias à parte, você está ligado aqui, trabalhando, arregaçando as mangas aqui para trabalhar em prol da tua fazenda. Vamos ler mais alguns comentários aqui. Pressão acima... outro não colocou o preço atual, mas colocou pressão acima de 125. Então não dá para saber o local de venda. Patos de Minas, 120. Acredito que... não sei se é a pressão de venda nesse sentido ou não. Goiás, 105, pressão de venda chegando a 115. Então nós temos lá Goiás, 105, pressão de venda, então com R$10 de alta tem pressão de venda. Noroeste Catarinense, 108,50, prêmios deveriam estar positivos, aí fica melhor. Realmente não colocou aonde teria pressão de venda. Vamos ver o próximo. Sul do Pará. Aí, ó, paragem. Eu falei que estava precisando mais do Mato Piba, tá aqui, ó, Pará. 110 FOB. Venda alta. Não entendi se já vai entrar a pressão de venda nesse preço. Adelson, Porto Velho. Rondônia, Porto Velho. 112, bateu, recuperou R$7. Porto Velho... aí já está em recuperação, 110, mas também não falou o preço de venda. Norte do Paraná, 117 disponível, local 105. Se a soja está disponível, 117, local 105. Edson, região Ivaiporã, preço para 130, mas muita gente vai ser obrigado a vender nos próximos dias para liquidar custeio agrícola. Então tá, seria legal 130. Seria maravilhoso 130. Mas se o calendário pressionar e não chegar a 130, vai ter venda. É isso que eu estou falando, essas vendas desesperadas. Então, se você sabe que você tem um custeio que vence no fim de março, vence no fim de abril, lá atrás, setembro, outubro, novembro, você precisa colocar o teu plano comercial pré-safra
em dias e você precisa falar no período da safra, durante a temporada de venda, no período do ano em que tem a maior abundância de soja. Então, geralmente, o período com menores preços. Se você está falando da exceção de 2 anos atrás, que chegou em 200 no período da safra, também fizemos um podcast que falou disso, que foi sobre como distribuir vendas antecipadas, vendas na safra e venda que você segura. Então liga no canal, vai procurar aquele vídeo. Foi o podcast que nós fizemos, o primeiro, na realidade, com o Paulo. Então assiste aquele vídeo lá, bem legal. E já está disponível, pode assistir. Mas vamos lá. Lá atrás você tem que se programar. Se você tem contas chegando para o período da safra, você precisa se programar com um plano de venda para você não precisar. Você está com 10 dias para honrar um compromisso do 30 de março. Quando alguém fala, ei, o que eu deveria fazer? Você está com 10 dias para honrar um compromisso, você tem que vender. Você não tem mas eu devo vender? Você não tem outra opção a não ser vender. O que você deveria ter feito é fazer um plano comercial enquanto você ainda está com 100 dias de negociação de mercado, de oscilações. Você pode ser um vendedor paciente e aí quando você chegar, ver o risco-benefício, aí lá atrás, em setembro, novembro, você já teria feito essa venda. Aí agora você chega na safra, você está preenchendo o contrato, recebendo dinheiro, liquidando o seu custeio, aí você está tranquilo. Então, se você não sabe montar esse plano comercial, acompanhe conosco 14 de abril mês que vem, né? 14 de abril de 2024, 20 horas, horário de São Paulo, ligado aqui nesse canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com seu amigo produtor. Ou se você é comprador de soja ou trabalha em financeiro e conhece o produtor que poderia ter acertado um pouquinho melhor a venda, com carinho, né? Com carinho, mas compartilhe com eles também. Vamos lá. Próximo. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, balcão 130 para pressão 123. Rio Grande do Sul, R$10 de alta, pressão de venda. Aí o Heitor, deixe o seu like para espalhar o canal, agradeço. Edson, vamos continuar. Dourados, Mato Grosso do Sul, tá ligado? E Dourados, Mato Grosso do Sul, perdi aqui, vamos lá. Bastante vendas em uma cooperativa, nem falou o preço. Tá 101, bastante venda em cooperativa. Já aconteceu, tempo real. Quinta-feira passada já tinha produtor vendendo. Aí você fala, mas até onde que vai chegar o preço? Já começou a entrar um pouquinho de pressão de venda. Vamos ver se continua. Tem o ditado popular, para mim tem muitos ditados populares que eles têm um fundo de verdade, por isso que eles são interessantes. Mas um ditado popular de mercado fala que o mercado sobe de escada, desce de elevador. Vamos lá, o preço no mercado, ele sobe de escada, desce de elevador. O que isso quer dizer? Em uma ascensão de preços, em um mercado de concorrência com muitos vendedores, como é o caso da agricultura, produtor de soja, milho, tal, você tem muitos produtores de soja. Então o que acontece? Aqui tem uma quantidade que está disposto a vender nesse preço. Aí o mercado sobe, bum, aí todas as vendas nesse patamar são liquidadas. Então o mercado trabalha aqui, abaixa um pouco, tal, forma, tal. Depois que você tirou essa disposição de vender, aí você tem a próxima leva de produtores que estão dispostos a vender um preço um pouco mais alto. Então o mercado tem que ir achou vendedor. Aí liquida esse volume. Aí depois você vê aqui em cima, aí o mercado vai lá, acha. Então, quando eu falo que você precisa poder ser um vendedor paciente, o que eu estou falando? Nessa escalada de preços, você quer poder estar aqui em cima.
Subiu, liquidou o volume, caiu tal. Subiu mais um pouco, liquidou, tá beleza. Subiu mais um pouco, beleza. Chegou aqui, aí você, se você é um dos vendedores mais pacientes, não tem necessidades financeiras ou logísticas para você precisar vender na safra, aí você pode sentar um pouquinho, deixa o mercado ir subindo de escadas, aí vai descer de elevador. Mas quando que vai descer de elevador? Em qual momento? Eu ouço muitas vezes o produtor falar, ah, o segredo do mercado é fazer média. Se você está comercializando abaixo da média do mercado, que é o caso de muitos produtores, e você simplesmente vender na média, aí você vai melhorar a sua comercialização. É melhor do que perder para o mercado, certo? Se você vender um monte de médias, é melhor do que perder para o mercado. Mas, aí eu ouço outros produtores que falam, se tiver margem de lucro, aí você vende. Tá, talvez você vai ter uma escadinha ascendente, talvez a margem de lucro está nessa segunda escada, aí você vende tudo, mas ainda tinha potencial de alta, ainda tinha motivo de você ter um certo otimismo. Um exemplo clássico disso foi, acho que foi 3 safras atrás, quando o preço, o número varia de região para região, mas o preço estava em 70, 80 reais e dentro de meses tinha dobrado de preço. Mas muitos produtores tinham lucro. Então, assim, você tem que entender a não ser um vendedor desesperado, você tem que fazer um plano para você não precisar ser um vendedor desesperado. E aí você tem que entender o momento em que o risco-benefício é favorável. Quando no mercado que é improvável que vai ter uma escada, um elevador de preço que vai provocar uma queda. Tudo é possível. O mercado pode cair horrivelmente a qualquer momento. Mas existe uma maneira de você administrar esse risco. Por exemplo, no primeiro semestre do ano, em Chicago, costuma ter uma certa... Mesmo se o preço cai, ele tem chance de voltar. Ele costuma não só cair, ele tem uma chance de voltar no primeiro semestre. Por quê? Porque você tem o período de plantio nos Estados Unidos. Por outro lado, chegando mais próximo do fim do ano, falando no mercado de soja, a safra vai chegar. A safra vai chegar e vai chegar muita pressão de venda. Então, janeiro é um mês muito traiçoeiro no mercado brasileiro. Pode ser que você tenha uma seca e uma elevação de preço, ou pode ser que você tenha uma queda brutal, como aconteceu nos últimos 2 anos. Então, assim, você tem que entender o mercado para saber onde que tem esses riscos dessas baixas tremendas, e você sempre tem que tentar estar trabalhando com uma antecedência para você, quando se precisar ser paciente, você pode. Sem estar com as contas já te sufocando ou forçando a tua mão para fazer coisas que você não quer, que não valorizam a tua fazenda, o teu trabalho, certo? Então vamos lá, não sei se vai dar para ler todos esses, mas está uma dinâmica tão legal. Dourados já tinha pressão de venda, vamos lá para Goiás. Henrique, perdi aqui, vamos lá. Henrique, Palmeiras de Goiás, atual está 107, poucas vendas, acho que 115 aumenta as vendas. Então 107 começou uma venda, 115 aumenta, é R$8 de alta. Goiás, com R$8 a mais, já tinha pressão de venda. Vai ser muito interessante comparar, vai ser muito interessante ver os comentários nesse vídeo comparado com uma semana atrás. Será que agora vai ser, não, já tem venda na minha região, já estão vendendo. Tá 110, tem venda, tá 115, tá 120, já tem venda. Isso vai ser interessante. Ou não, já vendeu um monte, o preço já está caindo de novo, né? Vai ser interessante ver essa leitura região por região. Comportamento de compradores e vendedores é o que faz preço. Comportamento de compradores e vendedores é o que faz preço. Você precisa não ser um vendedor desesperado. Vendedor desesperado. Por isso que a gente montou esse canal. Aqui eu te ensino o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar a sua lucratividade na comercialização. Próximo passo concreto, dia 14 de abril de 2024, 20 horas, horário de São Paulo. Fique ligado nesse canal, nós vamos estar falando
o que não fazer na comercialização, o que você precisa fazer e como montar o teu plano comercial. Plano comercial teria feito uma diferença em milhares de fazendas no ano passado. A hora de começar agora, a hora de acertar é agora, agora. Não pode deixar isso para a próxima ocasião. Desafio aí, se você acha que tem algo que você vai fazer pela sua fazenda, que vai ter um impacto maior na tua receita do que está participando com a gente ao vivo aqui, coloque no comentário que eu quero saber. Que olha, tenho minhas dúvidas, sou suspeito, mas eu tenho minhas dúvidas que nesse domingo à noite você vai achar algo mais proveitoso, mais valioso, que vai trazer mais resultados para a sua fazenda do que está participando aqui com a gente. Compartilhe com teu amigo produtor, fique ligado no canal, aperte o sino para receber a notificação, enfim. Você sabe o que fazer. Vamos trabalhar juntos, trabalhar a 4 mãos para aumentar os seus resultados na comercialização. Existe uma forma certa de comercializar. O mercado, muitas pessoas olham para mim e falam, se você não tem bola de cristal, e eu sei que você não tem, olha, eu nunca fingi que eu tinha bola de cristal, certo? Sem bola de cristal, como é que você pode saber o que o mercado vai fazer? Eu falo, não sei o que o mercado vai saber, mas eu sei o que você precisa fazer na gestão da sua fazenda para trazer resultados que o mercado vai trabalhar a seu favor. Existe uma forma certa, boa, de comercializar, que faz diferença no seu bolso. Melhora o teu caixa, melhora as tuas margens de lucro, faz o mercado patrocinar seus projetos de fazenda. Você precisa que o mercado patrocine a sua fazenda. Isso é possível. Fique ligado aqui no canal, vamos trabalhar junto. Vamos ver se tem tempo para mais alguns aqui. Henrique, tem uns comentários muito legais aqui. César... César falou um comentário legal, que se eu entendi corretamente, pressão de venda em cerca de R$10. Henrique, a pressão de baixa deixou o produtor assustado. Vamos lá, não tem tempo para todos os comentários, mas vamos ler mais alguns. Avançar aqui um pouco. Acho que dá tempo de ler mais alguns. Aí teve um período de perguntas e respostas que sempre nós temos perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, já coloca na pergunta e resposta. Não vai dar para ler todos aqui, mas vão acompanhando na live que é legal. Os preços dos insumos para safra, preciso vender 135. Tá, vamos alterar um pouquinho o quadro aqui, que eu queria mostrar mais uma coisa antes de encerrar o vídeo de hoje. Queria mostrar só uma atualização dos gráficos, enfim. Até onde pode chegar. Então a gente falou do mercado brasileiro e a gente falou dessa pressão de venda dos produtores que vai limitar ganhos, pelo menos no curto prazo. Depois disso, vamos ver. Depois disso, no curto prazo, felizmente ou infelizmente, não importa o número que é publicado, não importa nem tanto quanto o que está acontecendo em Chicago. No curto prazo vai ser limitado pela disposição dos produtores de vender. É isso que vai limitar os ganhos no mercado físico brasileiro. O segredo para você não estar nessa situação de estar precisando vender com essas características é você ter vendido o suficiente para você não precisar liquidar um montante até o fim de março, até de abril, ou se precisou, eu achava que eu ia ter uma quebra de safra, eu vendi tudo que eu podia, conforme um plano bem estruturado, está sobrando um pouquinho de grãos agora, não quero pagar armazenagem, mas que esse valor seja muito mínimo, seja um valor, uma soja que sobrou, uma soja, eu pensava que eu não ia ter essa soja, eu tenho essa soja, sobrou, mas não é uma soja que faz diferença significativamente do ponto de vista financeiro. Você não precisaria vender para pagar contas, por exemplo. Essa soja, no teu plano comercial, você já tinha que ter vendido.
Mas até onde que pode chegar Chicago? Até olhando para o próximo ano. Então a primeira tela que eu vou puxar, essa conversa a gente já vem falando há várias semanas, então uma atualização de longo prazo, mas é bom atualizar. Enquanto nós ficarmos entre, puxando aqui a tela, entre a média móvel de 20 dias, né, tava em tendência de baixo, o preço subiu, está acima, então a média móvel de 20 dias está fazendo aquele sorriso, certo? Média móvel de 20 dias está subindo, mas a média de 200 dias está aqui em cima. Se você não está entendendo tudo que eu estou falando sobre essas duas médias, vai assistir vídeos anteriores que eu explico detalhadamente sobre isso. Mas, enfim, média de 200 dias está aqui em cima como objetivo, a média móvel de 20 dias começou a fazer uma curva. Até que essas duas linhas não se encontrem, o lado de baixo dessa faixa de negociação é a média de 20 dias e o lado de cima é a média de 200. Então, se a gente estiver nessa faixa de negociação, não importa tanto, cair um pouquinho, subir um pouquinho. Ficando acima da média móvel de 20 dias, eu estou um tanto quanto tranquilo nesse mercado, que a gente vai ver uma recuperação, ainda está em tendência de alta, vai continuar recuperando em Chicago. E ficando abaixo dessa média de 200 dias, eu tenho minhas dúvidas sobre o quão otimista você pode ser em relação a preço. Teve uma pergunta, uma ou duas quintas-feiras atrás, que foi, chega nos 14? A média de 20 dias está aqui embaixo, de 200 dias está aqui embaixo. A gente teria que superar isso, aí ter mais um motivo para levar essa alta. Os últimos duas safras, o preço mais alto tem sido mais baixo. Então, o potencial de mercado está se limitando. Essa tendência deve continuar. A tendência de longo prazo de peso no mercado de soja, eu não vejo motivo de estar revertendo essa tendência. Então, a alta vai ser 12,50, 13 dólares, a verdade é que eu não sei, mas até não superar essa média de 200 dias, eu estou com as minhas dúvidas sobre o potencial desse mercado. Também eu comecei a recomendar vendas a 13 dólares, mas muitos produtores falaram, eu não estou vendendo soja de 14, eu não quero vender soja de 13 para a safra 24, 25. É desconfortável, mas agora está bem maior do que o preço atual, talvez vai ser a venda mais alta deles do ano todo. Enfim, tem uma metodologia para ser seguida. Se você quer entender mais sobre esse processo, como você constrói um plano comercial, o que é errado na comercialização, o que é certo, fique ligado conosco. 14 de abril, 20 horas, horário de São Paulo, aqui no canal. Segunda imagem que eu queria mostrar, então esse é o gráfico de maio de 2025, já falando da próxima safra, da safra safra 24, 25, mas olhando para esse mercado, os números são diferentes, mas a história é a mesma, inclusive para o milho. Então, para mim, em Chicago, o que está acontecendo agora é simplesmente uma negociação técnica. Por que uma negociação técnica? Ainda não entrou o risco climático norte-americano. Risco climático norte-americano vai entrar, não é nem uma data no calendário, é uma situação, entendeu? Mas no momento tá cedo para plantar, tem pouca pressão de plantio. Geralmente por volta do dia 15 de abril, que inclusive vai coincidir com a nossa live. Geralmente no meio de abril é quando já começam a sair essas notícias de alta. Então, de alta não, essas notícias de começo de plantio nos Estados Unidos. Então, daqui a poucas semanas, a safra norte-americana vai dominar o mercado. Aí sim, Chicago vai abrir mão dessa negociação mais técnica e partir por uma negociação mais no sentido de risco climático, que tem toda a volatilidade de um mercado climático. Mas no momento, para mim, o que está direcionando esse mercado são essas notícias técnicas, sustentação na média de 20 dias, resistência na média de 200 dias, e vamos acompanhar para ver em que ponto que essa reversão, que tem uma alteração nesse quadro. Mas esses são os objetivos que eu trabalho em Chicago. O conteúdo foi muito proveitoso, foi bom. Chegou no nosso limite de horário. Hoje não vai dar tempo de responder as perguntas, mas se você tem dúvidas, pode ir colocando. Se quiser fazer um comentário sobre
a questão do preço, foi muito proveitoso essa dinâmica. Para encerrar, eu vou só ler aqui estado e comparado com quinta-feira passada, com qual ganho de preço, qual aumento de preço que entra a pressão de venda. Paraná, 7,50 de alta entra a pressão de venda. São Paulo, R$ 7,00 de alta, 7 a 11 reais entra a pressão de venda. Paraná, 13 a 18 reais de alta entra a pressão de venda. Paraná, R$ 5,00 de alta entra a pressão de venda. Goiás, R$ 10,00 de alta entra a pressão de venda. Minas Gerais, R$ 11,00 de alta, entra a pressão de venda. Rio Grande do Sul, R$ 10,00 de alta, entra a pressão de venda. Rio Grande do Sul, R$ 21,00 de alta e a palavra foi desejável, seria o ganho desejável. Goiás, R$ 10,00 de alta, entra a pressão de venda. Rio Grande do Sul, R$ 10,00. Mato Grosso do Sul, 101 já tinha venda. Goiás, R$ 8,00, entra a pressão de venda. Então você vê, na média, e não deu para ler todos os comentários, mas já começa a formar um certo consentimento que com um pouquinho de recuperação vai ter pressão de venda. Aí eu espero, gostaria de pensar que a gente vai recuperar 5 a 10 reais, tem essa pressão de venda, trabalho aqui e tal. Aí os produtores que precisavam vender fizeram as vendas, aí que o mercado pode subir mais. O que acontece, sobe um pouquinho, tem pressão de venda, mas quem estava desesperado para vender não vendeu, aí começa a cair o preço, aí o produtor desespera de vez e vende em cima. Aí o comprador fica lá paciente que o produtor está entregando a preço de banana. Isso que vai ser a tragédia de abril, se os produtores que não... Primeiramente, não deveria ser um produtor desesperado na safra. Segundo lugar, se for um produtor desesperado no período da safra, essas recuperaçõezinhas você tem que falar, deixa eu fazer caixa, deixa eu me programar com o que eu preciso para eu não estar precisando vender daqui a 2 semanas num preço pior, certo? Mas o pior das hipóteses vai ser que tem um monte de produtor que recusa essa recuperaçãozinha de nada, aí o preço cai lá para baixo, em abril a gente vê aquele monte de pressão de venda de produtor entregando grão de graça, assim, de graça, forma de dizer, né? Mas é um preço bem mais baixo para o mercado. Então, eu espero, gostaria de pensar que a gente não vai viver isso, mas muitos anos a gente tem mais essa queda porque o produtor não se programou, precisou vender no desespero e isso é uma situação extremamente frustrante. Obrigado por ficar ligado, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seu amigo produtor que pode beneficiar desse conteúdo. Quinta-feira, toda quinta-feira, 20 horas, ao vivo, estamos aqui para dar uma atualizada do mercado. Obrigado por participar conosco hoje à noite e em abril estaremos fazendo uma programação especial para ensinar você como montar o teu plano comercial. Então já fique ligado, obrigado por participar e até a próxima.